Glória a Deus. Pegue a palavra de Deus. Vamos hoje aprender um pouquinho com o nosso amado Jesus, com o nosso Deus poderoso que tem nos ensinado a cada dia. Aleluia. Abra a palavra lá em João. Glória a Deus. João capítulo 14. E minha esposa, que fez a abertura do culto, já encurtaram aqui em 50% a mensagem. Glória a Deus. Eu estava orando para o Senhor: Senhor, tem essa palavra no meu coração, mas alinha o meu coração ao seu querer. Aí eu chego aqui, o louvor, ministra, minha esposa abre o culto, e ela não sabia, porque eu fiquei escondido lá em casa. Ela não sabia o que ia ministrar hoje. Diz assim, João capítulo 14, no versículo de número 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui, o Senhor Jesus está falando em um momento em que Ele está ensinando os seus discípulos. E chega Filipe ali, um dos discípulos, e diz: Senhor, eu sei que é tudo isso, mas então faz uma coisa, pelo menos uma coisa, nos mostre o Pai. Aí Jesus dá aquela breve decepcionada, assim, respira fundo. Poxa, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, há tanto tempo estou aqui, e você não conhece o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Se não for por fé, é apenas por comparar as mesmas obras. Tem tantos filhos diferentes dos pais, fisicamente, mas quando você olha o cara aprontando uma, fazendo outra, os trejeitos, é igualzinho ao Pai. E Jesus manifestava ao Pai. E o mais interessante aqui sobre Filipe, é que neste momento que tem essa conversa, Filipe não estava novo na fé. Filipe já estava ali há 3 anos praticamente andando com Jesus. Aqui já estava no fim do ministério de Jesus essa conversa. Eu vou voltar aqui a alguns versículos, mas antes queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, agora no reino espiritual eu declaro que essa palavra ela vem como semente preciosa e repousa sobre cada um dos corações que aqui estão, Pai. Ninguém aqui veio por acaso, ninguém está aqui para perder um tempo, mas todos que aqui entraram hoje vão receber uma porção nova daquilo que o Senhor tem para nos dar. Uma semente preciosa dos frutos que o Senhor quer multiplicar na vida de cada um deles. Que em nome de Jesus, a sua poderosa palavra venha aos nossos corações e produza nesta noite o fruto para o qual foi enviada. Que ela não volte vazia para ti, mas que ela produza em nós e volte para ti multiplicado, em nome de Jesus. Aqui no versículo, voltando um pouquinho, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tende visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí entra no versículo 9, disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as tuas obras. E aí entramos no versículo que abrimos: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. A história de Filipe não começa aqui com Jesus. Vamos lá no capítulo de número 1 de João mesmo. Nem precisamos sair desse livro. Você que está acompanhando aí. Está colocando aqui também? Glória a Deus. Capítulo de número 1. No versículo de número 43. Lá no comecinho do Evangelho de João, no comecinho, logo quando Jesus começa seu ministério, começa a lhe chamar os 12, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele era da mesma terra ali de Pedro, de André, ele já tinha ouvido do que Jesus fez, né, e tudo mais. E Filipe aqui ele mostrou uma fé tremenda. Ô Marcos, vamos lá, segue-me. Ô Natália, você segue-me. Cheguei aqui e falei, segue, Filipe foi. Eu falei, uau. E o bonito de ver é que quando alguém começa na fé, conhece Jesus, é impactado pelo chamado dele, ele nem entendeu direito o que está acontecendo na vida dele, ele já quer isso para todo mundo, né? Aí Filipe chega aqui no 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referem os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Quando o seu coração está firmado em Cristo, quando você é impactado pela fé, pelo conhecer, quando o Senhor Jesus estende as cordas de amor em você no primeiro revelar dele, você já fica dominado. Você tem uma fé igual aquela fé da criancinha no pai, né? O pai falou, acredita. Ah, vamos voar. Você levanta a criança, ela acha que está voando. A Camila às vezes, papai, quer voar de novo? Porque eu pego ela, jogo volta, ela acha que está voando. E nós, quando começamos, somos assim também. E Filipe foi assim. E ele já foi ali, chamou, e ele tinha certeza: eu encontrei aquele de quem as Escrituras falaram. Aí um pouquinho mais para frente tem uma outra passagem com Filipe que eu quero te chamar a atenção. No próprio Evangelho de João, no capítulo de número 6. Aleluia. 6. No 6:5. Versículo de número 5 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Então, durante a caminhada de Filipe com Jesus, Jesus ensinou, Jesus experimentou ele na fé, experimentou ele a ver as coisas que ele podia fazer, porque ele estava ligado ao Pai, porque ele manifestava o poder do Pai. E Filipe viu, não só essa vez, ele viu uma segunda vez também. Ele estava toda a caminhada com Jesus. E lá no final, lá no capítulo de número 14, ele chega e dá aquela: opa, Senhor, pelo menos nos mostra o Pai. Filipe viu vários milagres, viu multiplicações, viu cura. Mas no momento em que ele já andava em tantos sinais, que ele de repente ele já teria saído ali, ele já teria ido ministrar a ele mais um, teria curado, ele teria orado, ele teria pregado o Evangelho já, as boas novas de Jesus, e pessoas seguiam ele. Mas naquele momento ele ficou descrente. E é isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Quantas vezes nós já estamos aqui, quem está chegando hoje ou quem chegou há 2 semanas, você não caiu aqui de paraquedas. Uma coisa que o Senhor faz é: aquele que chega para trabalhar na última hora, ele recebe o mesmo daquele que está trabalhando desde a primeira hora. Essa é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Então tem algo que o Senhor está derramando sobre essa casa, que é sobre a vida de todos vocês que estão aqui hoje.
tanto os que estão aqui quanto os que nos assistem, por algum motivo não veio, estão viajando, sejam alcançados por essa palavra. Se em algum momento da caminhada de vocês com Deus, você se encontrou como Filipe, você não está entendendo mais a revelação de quem Jesus é em você. Você perdeu a fé ou você apenas deixou com que os seus olhos fixassem nos milagres, nos moveres, naquilo que você tem que fazer para o ministério de Jesus. Eu tenho que fazer isso aqui porque a igreja precisa que alguém abra a porta. Eu tenho que fazer isso aqui porque os irmãos precisam de alguém que canta o louvor. Mas cara, você está vendo o Pai? Quando você está aqui fazendo essas coisas, ou está na rua fazendo algo pro ministerial, você está vendo o Pai? Você está vendo Jesus? Melhorar a pergunta, você está manifestando Jesus? Isso tudo depende da fé. Quem esteve aqui no último sábado? Qual era o primeiro degrau da palavra que o Senhor deu para o ministério de jovens esse ano? O primeiro degrau de tudo? A fé. Agora que Deus me ajude aqui na memória, deixa eu ver se eu lembro aqui. Pedro, né? Acho que rapidamente lá, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Vou lembrar aqui quando chegar em Pedro. Qual foi o versículo? Aleluia. 2 Pedro 1. Versículo 5. Foi uma das palavras ditas no sábado passado, que norteará nós nesse ano. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, toda a sua capacidade, todo o seu empenho, associai com a vossa fé a virtude. O primeiro passo é ter fé naquilo que o Senhor vai fazer. Depois a virtude do caráter. E eu remoendo essa palavra ainda durante a semana, o Senhor me falou sobre esse princípio, sobre a fé. Aí tem Hebreus 12, até vim confirmar com a minha esposa, você leu Hebreus 12 mesmo? Eu falei, tá bom então, já deixa eu riscar ali da minha anotação. Ela abriu o culto com esse versículo, os louvores ministrados. Muitas vezes não é pelo que nós estamos vendo, mas é pelo autor e consumador da nossa fé. É por manter os olhos nele. Então, hoje o Senhor, Ele faz com que nós... Filhos, esperem aí, dá uma paradinha aqui. Eu queria não precisar falar disso. Como diz lá em Hebreus 6, agora sim, Hebreus. Também gosto de ler. Hebreus 6, no versículo 1 diz assim, uma exortação, né, que o escritor de Hebreus faz aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele fala aqui de um ponto em que a igreja ela tinha que deixar algumas coisas que são... todo mundo escuta. Uma ministração evangelística, né? Falar de fé. Pô, Marcelo, vai falar de fé de novo pra gente? Vim falar de fé hoje. Porque é necessário voltar às bases, à doutrina do ensinamento de Cristo. Porque se nós fazemos só por fazer, só para cumprir uma tabela, se nós não estamos com fé, que aquilo é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nada do que fizermos, nada do que se manifestar das nossas mãos vai revelar o Pai para nós através de Jesus, e muito menos revelar quem Ele é através das nossas vidas. Então Deus, Ele quer resgatar isso. Ele quer balizar. O Senhor tem aberto as portas para que todos nós possamos tocar um novo ambiente de glória que Ele está preparando aqui. É um ambiente com profético novo, com palavras, com unção. Quem anda com a gente sabe como Deus tem, por misericórdia, nos usado, né? Apesar de nós, Deus tem feito grandes coisas através de nós. Mas tem algo que Ele preza mais que isso, mais que os moveres, a vida de cada um de vocês. Então não podemos perder esse princípio. Talvez você veja aqui achando que ia ser um culto agitadão. Não, mas hoje é algo mais para que venhamos refletir sobre isso. Não podemos perder a essência da nossa fé. Não podemos tirar os olhos daquele que nos chamou,
que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Muitas das vezes nós ficamos, eu tenho fé. Conheci uma senhora que ela tinha uma fé linda para orar por qualquer um, menos por ela. O irmão chegava com a situação mais impossível, vou orar. E orava, e Deus usava e acontecia. Mas tem essa dor na perna aí. Se Deus quiser, Ele tira. A senhora está orando? Não. Mas pelos outros ela orava uma fé muito pelos outros. E às vezes não acessava. Muitas vezes a pessoa ela está abraçando, ela está dando atenção para as outras, mas minutos depois ela está sentada, isolada, sem sentir o amor de Deus. Por quê? Porque falta fé. A fé para entender que João 3,16 foi por você. Por mais que a palavra diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não crer, será que você está crendo o suficiente? Porque se você estiver crendo como uma criança, você não pode dizer que não se sente amado. Ainda que eu não te abrace, ainda que o irmão do seu lado aí nunca te dê um oi direito, ou você acha que ele te olha torto. O amor de Deus vai se manifestar se você crer nessa palavra. Foi por você, o amor dele já está. Tudo o que você precisa, como diz o apóstolo, o que você precisa, isso você já tem, é um fato. Parece que é só seguir no jargão, não, mas é um fato. Tudo o que nós precisamos já foi conquistado por Jesus Cristo, através do plano perfeito de Deus lá na cruz. A cura, a salvação, a libertação, a força para vencer o pecado, tudo. O amor, o suprimento físico, o suprimento para a nossa alma, o suprimento para o nosso espírito, tudo está nele. E tudo ele já liberou para nós. Mas precisamos ter fé para dar uma resposta a esse ato de Deus. Olhando nas Escrituras, por muitas vezes Jesus e Deus também lá em Crônicas pergunta através do profeta Davi para coisas boas e para correções também. Davi, o que você quer? Você vacilou aí, o que você quer que aconteça? Quer cair nas mãos dos inimigos? Não, eu tenho fé, eu quero cair na sua mão onde há misericórdia. Mas eu separei alguns outros textos aqui, onde o Senhor pergunta, o que queres? Senhor, eu quero sentir o seu amor. Então creia, que ele quando a palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira, ele te amou, sem medidas. O que impede você de sentir esse amor, é você crer nessa palavra de verdade. Não é você sair daqui gritando, Jesus eu te amo. Não, é você crer que Ele te ama. Ele te ama independente de você corresponder. A graça de Deus é linda por isso. Não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, para que Deus venha te amar mais. E não há nada que você possa fazer, que faça com que Ele te ame menos. Isso é algo tremendo. Isso não vai mudar. Mas o que eu acesso nesse amor, o que eu acesso em Deus, depende da nossa medida de fé. Então olhemos agora para o nosso coração, porque o Senhor está aqui. E aí, Brunões, né? Olha aqui, eu tenho os dois Brunos. E aí, o que queres que eu te faça? E aí, ei cego, o que queres que eu te faça? Pô, o cara era cego, nem eu. O que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Tá. Isso aí, ele já sabia. Até eu, se estivesse lá, ia saber que o cara estava cego, né? O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Seja feito conforme a sua fé. A mulher cananeia, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Mulher, que linda a sua fé. Naquele mesmo momento, a filha dela foi curada, pela fé que ela manifestou. Nós lemos essa passagem da mulher, Deus a trata até com um certo desdenho ali, né? Ela fica insistindo, e Deus fala, não, a mesa é para os filhos, né? Se referindo ali àquela divisa de povos que existiam ali naquele momento, mas ela fala, Senhor, até os cãezinhos, eles comem da migalha que cai da mesa. Ela tinha uma fé, que o mínimo que o Senhor fizesse por ela,
ia manifestar o que ela precisava. E foi o que aconteceu. Ei, você está aí doente, tantos anos aí perto. Você tem fé, como nós. É uma pessoa que estava com fé, tanque de Betesda, todo mundo conhece aqui a passagem do tanque de Betesda. Um paralítico que estava ali há muitos anos. Por quê? Acreditava-se que no mover das águas era um anjo que vinha e tocava as águas, e quem pulasse primeiro nas águas era curado. Era tamanha a fé nisso, nesse mover físico, que realmente as pessoas saíam curadas, porque a fé dispensada nisso era enorme. E Jesus chega ali, aquele cara tinha fé, mas ele não sabia responder. Vamos lá, tanque de Betesda. Deixa eu só achar aqui onde está. João, lembro que é João também. João 5. No versículo de número 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor Jesus? Talvez você fala, olha, eu nem sei se eu estou com Jesus, cheguei aqui faz 10 minutos e não estou entendendo nada direito do que você está falando. Ok, 10 minutos, está no ambiente com a presença dEle, mas não vou me entregar aqui, mas já tem bastante tempo que eu ando com Ele. E esse cara estava ali deitado perto desse tanque onde tinha um mover de fé há 38 anos. Quando chega Jesus ali, ele tinha mais tempo enfermo do que o Senhor Jesus tinha de vida na terra ali, naquele momento. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? E aí, você que está triste hoje, você quer alegria no seu coração? Você que se sente solitário, você quer sentir o Consolador Espírito Santo com você a todo momento? Você que está enfermo, você quer ser curado? Você que está andando por duas vias em seus pensamentos, você quer ter um caminho, um propósito no Senhor? E interessante como ele responde, ele respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não sei qual a dificuldade dele, mas ele estava ali, ele não conseguia chegar primeiro. O Senhor fala, ele precisava de uma resposta simples, sim Senhor, eu quero ser curado. Não, mas ele explicou a situação. Muitas vezes nós não sabemos responder. E muitas vezes deixamos perguntas do Senhor sem resposta e não tomamos posse de coisas grandes que o Senhor tem para nos entregar, porque não respondemos corretamente. Mas há algo aqui que foi além do saber responder, foi além das palavras. Então, porque o Senhor é misericordioso e a graça dele nos alcança, então disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele podia falar, Senhor, mas não tem quem... Não, nesse momento ele falou, opa, Jesus me deu uma sacudida. Ele não falou mais nada, ele pegou e levantou. Ele não sabia a resposta certa. Muitas vezes você está em situação em que você não vai saber a resposta certa. Vão ter questões, tanto deste mundo, quanto questões espirituais, coisas que Deus coloca como indagação a ti, para que você tome uma decisão, e você não vai saber a resposta certa. Mas há algo dentro de nós, que clama por estar com Ele. Há um anseio no meu e no seu coração, que tentamos preencher de várias maneiras. E ele só vai ser preenchido quando você conseguir ouvir a voz dele e ter a fé de acreditar que ele é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a cura que você precisa. Ele é o amor que você precisa. Ele é a libertação que você procura. Ele é a prosperidade que você precisa para passar por esses dias. Ele é a sabedoria que você precisa para lidar com as situações no seu trabalho, na sua escola.
Ele é a paz que você precisa para entrar na sua casa e ter uma noite tranquila, ter um dia sem lutas. Ele é o perfeito juiz para dar paz no seu relacionamento. Não estou falando apenas de marido e mulher, que será que tem algum marido e mulher que precisa de um juiz aí para tomar partido em alguma situação? Seja o lado da cama que vai escolher, seja para onde vai comer depois do culto. Ele pode todas essas coisas, sejam pequenas, sejam grandes. Ele tem poder. O que nós não podemos perder é essa coisa que é tão pequena, mas que é tão grande, que é a fé. A palavra diz que a fé é semelhante a um grão de mostarda, que é uma semente tão pequena, mas que quando ela é plantada e cultivada, ela se torna a maior das hortaliças. A fé é assim. Em passos de fé, a sua fé vai aumentando e você vai conquistando coisas novas. Mas muitas vezes nós estamos num ambiente profético como é este, como é esta casa, e eu estou aqui não andando na minha fé, estou andando na fé da Ana, estou andando na fé do Renanzão aqui. Estou ali colocando a cara a tapa, desbravando negócios, estou aqui andando na fé do Bruno. Estou aqui sem saber do que estou falando, mas estou aqui andando na fé do meu amigão aqui que manja tudo. Ó, se tem alguma dúvida, pergunta para ele que ele manja. Robertinho, homem letrado, Deus tem dado um dom. E muitas vezes eu estou na fé daqueles que andam comigo, e eu vou junto, e aí a gente vai para uma cruzada e acontece, e eu estou lá todo feliz acontecendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo evangelizadas, estão sendo salvas, aceitando. Com essas pessoas que posso ter o prazer de compartilhar da fé dela através das obras. Algumas estão aqui. E isso é lindo. Então, não é um simples fazer por fazer, né? O fazer não é errado. Expressar a sua fé por aquilo que você faz não é errado. Mas não faça para me enganar. Ah, vou fazer porque o presbítero Marcelo pregou lá e ele vai ver que eu estou fazendo. Não. Cara, minha irmã, meu irmão, não faça isso. Não é sobre isso a fé. A fé ela está muito ligada em você decidir amar ao Senhor. Decidir retribuir o amor dele. Ele não te força a isso. Mas quando você decide amar alguém, você anda com aquela pessoa. Você suporta aquela pessoa quando ela fala algo que não está muito, né? Você está suportando o Renatão até hoje, né? Então, imagino como deve ser difícil. Cadê o Renatão? Tá me suportando, né, amor? Falar dos outros é fácil, né? Enfim, mas eu brinco com alguns que às vezes vêm conversar sobre essas situações. Eu falo, cara, qual é a sua decisão? Ah, eu acho que eu estou gostando. Não, qual a sua decisão? Tem tanta coisa que eu gostava e hoje, tanta comida que eu gostava e hoje não desce mais. Não faz diferença. Mas quando falamos de um amor verdadeiro, o amor verdadeiro é uma decisão. É algo que você não espera, eu te amo porque você me ama. Não. Eu te amo porque eu te amo, eu decidi te amar. Eu entendi o que é isso no reino do Espírito. Deus ministrou meu coração, eu decidi receber o amor dele e isso me faz poder amar. Então muitas vezes, mas eu não tenho nada para oferecer. Pede para ele. Até o amor que nós temos por ele foi ele que nos deu. Porque Deus é amor. Mas tudo precisa da nossa decisão. Eu não tenho nada, aquele louvor, não tenho nada para te oferecer, nada que possa. É verdade, Deus já sabe todos os nossos. Ainda que não haja palavra na nossa boca, ainda que eu estou buscando em minha mente algo para falar, vou montar uma palavra, uma frase linda para o Senhor, Ele já sabe. Ele já sabe. Teve um ano que o Senhor ministrou meu coração com algo muito lindo. Eu ouvi uma ministração e falava assim, você já santificou seus lábios para o Senhor? E teve até um louvor que gerou dessa ministração, mas o pregador ele falava assim, Senhor, eu guardei algumas palavras e expressões só para ti. Eram palavras simples,
Mas naquele ano eu me policiei, eu não falava para ninguém. Eu falava só para o Senhor. Então muitas vezes eu não preciso ter algo exuberante para entregar para Ele. Mas aquilo que eu torno, o que torna, por exemplo, o que torna um ouro tão valioso, o que torna uma pedra preciosa tão valiosa. Quem sabe? É a avaliação? Quem sabe o que torna o ouro valioso? O que torna algo valioso? Nada, um recurso natural. A escassez. Quanto menos se tem daquilo, mais valioso ele é. Então, quanto menos você joga a conversa fora e passa uma horinha lá orando, falando com o Senhor, Ele vai falar: poxa, Ele está me dando algo que é valioso para Ele. Ou ele e ela ficava ali 3 horas falando, conversa jogada ao vento, e agora ele está pegando isso, ó, está guardando para mim. Ele falava que, nossa, isso é maravilhoso, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é lindo, e agora ele está falando isso só para mim. Você está pegando algo e está santificando para o Senhor. Isso é algo tão simples, mas que mostra um pouco do seu amor, mostra a decisão do seu coração em adorá-lo. E seguindo aqui no jovem rico, tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Será que tem alguma coisa que você tem aí que vale tanto, a ponto de valer mais que Jesus? A ponto de valer mais que o amor que te livrou da morte e do pecado? A ponto de valer mais que a salvação, que a vida eterna? Será que tem algo tomando essa posição no seu coração, no meu coração? É algo que temos que pensar. Muitas vezes a nossa fé, ela não começa em acreditar no impossível. Eu já vi pessoas fazendo o impossível acontecer em nome de Jesus porque acreditaram naquilo, mas tropeçaram em pedras tão pequenas. Por isso, voltar a atenção a algo tão importante, a esse alicerce da fé, para que possamos, como um corpo, não apenas como indivíduo, mas como um corpo, andar num novo profético, andar no ambiente de glória que Jesus tem aberto para nós, próximo desse avivamento que Ele tem nos prometido. É um ambiente onde todos vão poder manifestar a glória de Deus, mas o seu coração, ele não pode se perder nisso. Por isso o Senhor está nos chamando para essa base, né? Pés no chão e a mente lá no alto com Ele. Você está firme e forte, e aí você pode andar nas coisas do alto. Você pode correr para lá e para cá, Ele pode te soprar como folha ao vento, porque o seu coração não vai mudar. Não vai ser os ventos de doutrina, mas o vento do Espírito vai te levar, e você vai manifestar o poder dele. Por quê? Porque você vai ser um canal perfeito para a manifestação do amor dele, primeiramente. E algo mais sublime, e o que ele quer nessa fé, né, como a semente de mostarda que vira uma hortaliça muito grande, o Senhor, ele faz isso na nossa fé também. A gente pega um outro exemplo, teve o exemplo de Filipe, mas a gente pega lá o Pedrão, que a gente comentou aqui, né? É muito da hora falar de Pedro. Alguns sabem o quanto eu gosto de falar de Pedro. Pedro está lá, situação difícil, não pesca nada, depende disso. Aparece Jesus no começo. Não, joga a rede ali pro outro lado. Me empresta seu barco. Você fala, já estou cansado, quero ir dormir, esse cara vai ficar no meu barco, vou ter que esperar ele. Tá bom, empurrou o barco ali, né? E esperou, aí depois Jesus fala, vai lá Pedro, vai pescar de novo. Aí joga a rede pro outro lado agora. Poxa, eu já fiz isso, eu sei. Eu já estou acostumado com esse mover, eu sei como que é, não vai dar em nada. Mas aí ele respira, vem aquela fagulha de fé. Mas porque o Senhor falou, eu vou lançar. Foi lá e segundo as palavras, e todo mundo conhece a história. Pescou uma multidão de peixes, chamou os outros, o barco foi cheio. E Pedro, naquele momento, depois de Deus ter abençoado, larga tudo e segue Jesus. Cara, larga tudo. E ele não largou só a pesca, largou a esposa, largou a sogra. Não fique feliz, ele largou a esposa.
largou a sogra e foi andar com Jesus. E Pedro é impetuoso. Cara, quando eu vejo aquela passagem, se é tu, eu tô com medo aqui, pode ser um fantasma, não sei. Quando Jesus está andando sobre as águas, indo de encontro a ele. Mas, Jesus, se for o Senhor, me chama para ir ter contigo sobre as águas. E Pedro vai. Mas Pedro afundou. Mas ele foi andando e voltou andando. Deu um mergulhinho ali no meio, mas foi e voltou. Cara, que fé, que fé. E aí Pedro começa, e Pedro fica empolgadão. Não, Senhor, estou junto contigo. Oh, Jesus, não faz isso não morre não se entrega. Aí Pedro começa a ficar no automático. Pedro entende a autoridade que ele tem através da fé, mas ele entra no automático. Oh, Jesus, não vai para a cruz não morre não. A ponto do Senhor Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Não, eu resolvo. Eu já sei como é. O Senhor não pode fazer, mas eu vou aqui, eu passo a espada, eu dou um jeito. Se necessário for, eu morro por ti, Senhor. E aí a gente sabe o vacilo que Pedro dá, né? Na hora que aperta, Pedro vai lá e nega Jesus. Mas a fé dele não era genuína? Sim, era. Mas em algum momento ele se acostumou a estar ali no poder. Ele estava acostumado porque ele se movia na fé do ambiente que Cristo proporcionava ali. Mas depois dele voltar, depois de Jesus ressuscitar e Pedro voltar até mesmo a pescar, tem algo, é uma redenção muito linda essa, né? Abra comigo, vamos ler essa passagem. João 21. João capítulo 21, último capítulo de João. João 15, né? Não vou ler todo, porque é uma passagem bem conhecida. Mas aqui no 17, depois de que Cristo que eles estavam ali pescando, Pedro se lança ao mar e todos vão ter com ele na praia, e ali já tinha peixe e pão, tudo preparado. 17 diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E foi a hora que a força dele não dava mais. Quando ele disse que morreria por Cristo, vocês já ouviram aqui, ele achava que amava ele o suficiente para entregar a própria vida. Ele falou: Senhor, eu te amo, mas eu te amo só como amigo. Eu não te amo como o Senhor me ama, a ponto de dar minha vida por ti. E o interessante é que quando a nossa fé ela está firmada em Cristo, ela não está abalada, não é o tamanho dela que conta. Não importa se sua fé, se você está grande na fé ou se você está pequeno na fé, vamos assim dizer. Aquilo que você crê é feito. Não, Pedro, se você me ama com esse amor que você me ama, ao ponto de só ser meu amigo, vai e faz. Essa é a sua fé, vai e faz. A minha fé é para que pare de doer e não seja curado, vai e faz. A minha fé é para que eu consiga, que eu ore ao Senhor e Ele quite essa dívida aqui, mas não me dê prosperidade. Ok, ore, faz, mediante essa fé. A minha fé, Deus tem aqui uma promessa de conquistar multidões, conquistar nações, conquistar uma cidade inteira. Mas eu só tenho fé para conquistar meu vizinho. Não para, cara, vai e conquista seu vizinho. Porque o Senhor vai aumentar. A história de Pedro continua ao ponto que ele chega lá e fala: poxa, ele começa a manifestar, fazer as mesmas obras, curar, libertar. A sombra dele, em nenhum momento, a palavra do Senhor sim, mas em nenhum momento Jesus passou e a sombra dele curou alguém pelo menos relatado. Mas Pedro passava e a sombra dele curava, porque ele estava crendo. E conforme acontecia, ele não entrava no automático. Depois que o Senhor trouxe essa redenção para ele não deixou que as coisas tomassem o lugar de Jesus. Ele sabia o lugar de Jesus no coração dele. Ele não deixou a fé dele em Jesus se extirpar. Ele continuava mantendo aquilo, ao ponto do amor dele para Jesus levar ele a morrer por Cristo.
levar ele a morrer pela verdade que ele ministrava, vamos assim dizer, com tudo que ele vai fazer. Tem muitos outros fundamentos que nós precisamos ver, mas hoje ele escolheu para falar do fundamento da fé. Não importa o quanto o Senhor te usar, nunca perca a fé das coisas pequenas. Mas exercite você que tem uma fé para as coisas pequenas, para que você alcance as grandes. A ponto de não importar mais a pergunta que o Senhor te faz, porque quando o Senhor chegar para você, Robertinho, o que queres que eu te faça? Você já vai estar pronto ali, o Marcelo, o que queres que eu te faça? Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja conforme tu queres, Pai. Aí nós chegamos à estatura do varão perfeito. Aí nós vamos manifestar o amor que permitiu Pedro morrer por Cristo. Aí a nossa fé vai estar inabalável. Aí eu vou passar, minha sombra vai curar, sua sombra vai curar. Você vai dizer para quem está lá sem perna, levanta e anda, e Deus vai fazer a perna. Tudo isso vai acontecer. Aí você vai chegar na sua casa numa situação de tribulação, vai orar, falar: Senhor, que a sua paz seja nessa casa. Isso vai acontecer. Você vai desbravar negócios. Podia ter pregado só sobre isso, que talvez seria algo mais, todo mundo mais empolgado. Cara, mas isso é só consequência. Esse não é o fim, isso é consequência da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Tem pessoas que vão ganhar muito, vão se enriquecer muito nessa terra. Tem pessoas que sem ganhar muita coisa não vai ter necessidade de coisa nenhuma, vai ser suprido em tudo. Eu já experimentei, as contas não fecharem, Deus não deixa faltar nada. Eu já experimentei às vezes poder fazer e Deus falar que não era para fazer. Tem condições de falar: não é para fazer, tá bom, não é para fazer. E a gente vai aprendendo, e é essa fé que Ele quer, a fé que você confie nele como um filho. Então, quando o Senhor declarar para você nessa noite: filho, o que queres que eu te faça? Assim como o pastor Marcelo ministrou no sábado passado: pai, o que queres que eu te faça? Muitas vezes há uma transição muito difícil para você transpor na sua fé, algo que te entristeceu no reino. Poxa, eu fiquei triste porque aquela pessoa que eu considerava meu irmão me traiu. Eu fiquei triste porque eu pensava ser filho espiritual de alguém e fui desprezado. Eu fiquei triste porque me contaram uma história de alguém que eu não consegui, e outra história, aquilo adoeceu meu coração. Eu fiquei triste porque um profeta disse que o Senhor tinha me prometido algo e isso nunca aconteceu. E muitas coisas podem ter paralisado você. Teve momentos em que coisas me paralisaram no reino do Espírito, paralisaram na minha fé. Eu sentava para orar e só sentava. Eu falava: não, Deus, deixa eu... Não conseguia falar. Eu lembro de uma situação que foram 2 semanas que eu não conseguia falar. Eu falava: meu, por que isso aconteceu? Procurava respostas. Eu falei: se eu não sei falar, deixa eu escutar, né? Abri a palavra, fui ler. Vai lendo. Palavras que eu já tinha escutado. Uma maravilha do que Deus faz é que o versículo que eu li hoje, você pode ler amanhã e Deus pode renovar toda essa palavra para você. Ele pode te dar um sentido naquilo que você está precisando através do mesmo versículo, mas fazer tudo diferente na sua vida, porque Ele te ama, porque Ele quer que o seu coração esteja ligado ao coração dele, não apenas agora, mas durante toda a sua caminhada. Se tem algo que você não pode perder, é a fé. Ainda que você conquiste muito, que seja como Abraão. Ora, Abraão, ele teve fé, andou com Deus. É nosso pai na fé até hoje, o pai da fé. Mas Abraão andou por tudo que Deus deu para ele como possessão, como se fosse a lei. Porque ele enxergava aquilo que estava com o Senhor, o reino eterno. Estar com o Senhor vale mais do que tudo que eu possa conquistar aqui. O Senhor me deu uma promessa, me deu um filho. Pelas obras dele, ele foi lá e mostrou para o Senhor que, se o Senhor quisesse, ele daria o filho. Mas mesmo com uma obra que condizia com aquilo que ele daria para o Senhor, ele também sabia que o Senhor
Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Uma fé, muitas vezes a nossa fé, ela está um pouquinho diferente daquilo que temos que fazer para Deus. Mas Abraão nos mostra que é possível alinhar tudo isso, se o nosso coração estiver inteiramente nesse propósito. Então agora eu vou pedir para que você se coloque de pé, nesse momento. Deixe a Bíblia, se coloque de pé. O Senhor, em toda a mansidão dele, que eu obviamente não sou a pessoa melhor para expressar, mas com o amor dele que nos comprou e nos resgatou, ele pergunta para cada um que está aqui hoje, independente de quanto tempo você tem de caminhada com ele, independente de quanto tempo você ficou esperando por um milagre, por quanto tempo você foi ferido, estava ali doente e ninguém estava lá para te ajudar a chegar até as águas de descanso. Você estava com seu coração queimando de tristeza e ninguém podia dar um alento ali. Você colocou esperança no seu irmão, no seu pastor, na sua igreja, e de repente aconteceu que tudo isso passou e você não foi lançado nas águas de cura. Hoje, aquele de quem flui a cura, aquele que verteu todo o teu sangue até que saísse água por mim e por você, ele está aqui e ele pergunta: meu filho, se você tem fé, se você decide acreditar em mim, me responda, o que queres que eu te faça? Porventura haverá algo tão difícil para Deus? Você não tem visto o que eu tenho feito no seu meio, que eu tenho feito entre vocês? Não deixe o seu coração se entristecer. Tome hoje a decisão de colocar diante do Senhor tudo aquilo que estava abafando a sua semente de mostarda. Toda a pedra do orgulho que estava ali, todo espinho da traição que estava de repente abafando essa semente no seu coração, a decepção, até naquilo que você colocou a fé em Deus, mas que não era a vontade dele para você, mas você correu tanto atrás disso e não conseguiu, mas não manifestou porque não era a vontade dele para ti, ou não é ainda o tempo disso, e você se entristeceu e endureceu seu coração. Coloca diante dele agora. Ele está aqui e é o momento de você colocar diante dele tudo, as decepções, os anseios, os propósitos, as promessas que você recebeu dele, que você deixou cair no esquecimento. Reative agora.